Ano Bíblico 2022. Hoje, 24 de abril. 2 Reis, capítulo 9. Enquanto isso, o profeta Eliseu chamou um dos discípulos dos profetas e lhe disse: põe a capa por dentro do cinto. Pegue este frasco de óleo e vá a Ramote-Gileade. Quando lá chegar, procure Jeú, filho de Josafá e neto de Ninsi. Dirija-se a ele e leve-o para uma sala longe dos seus companheiros. Depois, pegue o frasco, derrame o óleo sobre a cabeça dele e declare: assim diz o Senhor, eu estou ungindo o rei sobre Israel. Em seguida, abra a porta e fuja sem demora. Então o jovem profeta foi a Ramote-Gileade. Ao chegar, encontrou os comandantes do exército reunidos e disse: trago uma mensagem para ti, comandante. Para qual de nós? Perguntou Jeú. Ele respondeu: para ti, comandante. Jeú levantou-se e entrou na casa. Então o jovem profeta derramou o óleo na cabeça de Jeú e declarou-lhe: assim diz o Senhor, o Deus de Israel, eu estou ungindo o rei de Israel, o povo do Senhor. Você dará fim à família de Acabe, seu senhor, e assim eu vingarei o sangue de meus servos, os profetas, e o sangue de todos os servos do Senhor, derramado por Jezabel. Toda a família de Acabe perecerá. Eliminarei todos os do sexo masculino e de sua família em Israel, seja escravo, seja livre. Tratarei a família de Acabe como tratei a de Jeroboão, filho de Nebate, e a de Baasa, filho de Aías. E Jezabel será devorada por cães num terreno em Jezreel, e ninguém a sepultará. Então ele abriu a porta e saiu correndo. Quando Jeú voltou para junto dos outros oficiais do rei, um deles lhe perguntou: está tudo bem? O que esse louco queria com você? Jeú respondeu: vocês conhecem essa gente e sabem as coisas que eles dizem, mas insistiram: não nos engane. Conte-nos o que ele disse. Então Jeú contou. Ele me disse o seguinte: assim diz o Senhor, eu estou ungindo o rei sobre Israel. Imediatamente eles pegaram os seus mantos e os estenderam sobre os degraus diante dele. Em seguida, tocaram a trombeta e gritaram: Jeú é rei! Então Jeú, filho de Josafá e neto de Ninsi, começou uma conspiração contra o rei Jorão, na época em que este defendeu, com todo Israel, Ramote-Gileade contra Hazael, rei da Síria. O rei Jorão tinha voltado a Jezreel para recuperar-se dos ferimentos sofridos na batalha contra Hazael, rei da Síria. Jeú propôs: se vocês me apoiam, não deixe ninguém sair escondido da cidade para nos denunciar em Jezreel. Então ele subiu em seu carro e foi para Jezreel, porque Jorão estava lá se recuperando, e Acasias, rei de Judá, tinha ido visitá-lo. Quando a sentinela que estava na torre de vigia de Jezreel percebeu a tropa de Jeú se aproximando, gritou: estou vendo uma tropa. Jorão ordenou: envie um cavaleiro ao encontro deles para perguntar se eles vêm em paz. O cavaleiro foi ao encontro de Jeú e disse: o rei pergunta, vocês vêm em paz? Jeú respondeu: não me venha falar em paz, saia da minha frente. A sentinela relatou: o mensageiro chegou a eles, mas não está voltando. Então o rei enviou um segundo cavaleiro. Quando chegou a eles, disse: o rei pergunta, vocês vêm em paz? Jeú respondeu: não me venha falar de paz. A sentinela relatou: ele chegou a eles, mas também não está voltando. E acrescentou: o jeito do chefe da tropa guiar o carro é como o de Jeú, neto de Ninsi. Dirige como louco. Jorão ordenou que preparasse seu carro de guerra. Assim que ficou pronto, Jorão, rei de Israel, e Acasias, rei de Judá, saíram cada um em seu carro, ao encontro de Jeú. Eles o encontraram na propriedade que havia pertencido a Nabote de Jezreel. Quando Jorão viu Jeú, perguntou: você vem em paz, Jeú?
Jeú respondeu: Como pode haver paz enquanto continuam toda a idolatria e feitiçarias de sua mãe Jezabel? Jorão deu meia volta e fugiu, gritando para Acasias: Traição, Acasias! Então Jeú disparou seu arco com toda a força e atingiu Jorão nas costas. A flecha atravessou-lhe o coração e ele caiu morto. Jeú disse a Abicar, seu comandante: Pegue o cadáver e jogue-o nesta propriedade que pertencia a Nabote de Jezreel. Lembre-se da advertência que o Senhor proferiu contra Acabe, pai dele, quando juntos acompanhávamos sua comitiva. Ele disse: Ontem vi o sangue de Nabote e o sangue dos seus filhos, declara o Senhor, e com certeza farei você pagar isso nesta mesma propriedade, declara o Senhor. Agora então pegue o cadáver e jogue-o nesta propriedade, conforme a palavra do Senhor. Vendo isso, Acasias, rei de Judá, fugiu na direção de Bet-Agã. Mas Jeú perseguiu, gritando: Matem-no também. Eles o atingiram em seu carro de guerra na subida para Gur, perto de Ibleã. Mas ele conseguiu refugiar-se em Meguido, onde morreu. Seus oficiais o levaram a Jerusalém e o sepultaram com seus antepassados em seu túmulo, na cidade de Davi. Acasias havia se tornado rei de Judá, no 11º ano de Jorão, filho de Acabe. Em seguida, Jeú entrou em Jezreel. Ao saber disso, Jezabel pintou os olhos, arrumou o cabelo e ficou olhando de uma janela do palácio. Quando Jeú passou pelo portão, ela gritou: Como vai, Zimri, assassino do seu senhor? Ele ergueu os olhos para a janela e gritou: Quem de vocês está do meu lado? 2 ou 3 oficiais olharam para ele. Então Jeú ordenou: Joguem essa mulher para baixo. Eles a jogaram e o sangue dela espirrou na parede e nos cavalos. E Jeú a atropelou. Jeú entrou e comeu, bebeu e ordenou: Peguem aquela maldita e sepultem-na. Afinal, era filha de rei. Mas quando foram sepultá-la, só encontraram o crânio, os pés e as mãos. Então voltaram e contaram isso a Jeú, que disse: Cumpriu-se a palavra do Senhor anunciada por meio de seu servo Elias, o tesbita. Num terreno em Jezreel, cães devorarão a carne de Jezabel. Os seus restos mortais serão espalhados num terreno em Jezreel, como esterco no campo, de modo que ninguém será capaz de dizer: Esta é Jezabel. 2 Reis, capítulo 10. Ora, viviam em Samaria 70 descendentes de Acabe. Jeú escreveu uma carta e a enviou a Samaria, aos líderes da cidade, às autoridades e aos tutores dos descendentes de Acabe. A carta dizia: Assim que receberem esta carta, vocês que cuidam dos filhos do rei e que têm carros de guerra e cavalos, uma cidade fortificada e armas, escolham o melhor e o mais capaz dos filhos do rei e coloquem-no no trono de seu pai, e lutem pela dinastia do seu senhor. Eles, porém, estavam aterrorizados e disseram: Se 2 reis não puderam enfrentá-lo, como poderemos nós? Por isso, o administrador do palácio, o governador da cidade, as autoridades e os tutores enviaram esta mensagem a Jeú: Somos teus servos e faremos tudo o que exigires de nós. Não proclamaremos nenhum rei. Faze o que achares melhor. Então Jeú escreveu-lhes uma segunda carta que dizia: Se vocês estão do meu lado e estão dispostos a obedecer-me, tragam-me a cabeça dos descendentes do seu senhor a Jezreel, amanhã a esta hora. Os 70 descendentes de Acabe estavam sendo criados pelas autoridades da cidade. Logo que receberam a carta, decapitaram todos os 70, colocaram as cabeças em cestos e as enviaram a Jeú, em Jezreel. Ao ser informado de que tinham trazido as cabeças, Jeú ordenou: Façam com elas 2 montes, junto à porta da cidade, para que fiquem expostas lá até amanhã. Na manhã seguinte, Jeú saiu e declarou a todo o povo: Vocês são inocentes.
Fui eu que conspirei contra meu senhor e o matei. Mas quem matou todos estes? Saibam, então, que não deixará de se cumprir uma só palavra que o Senhor falou contra a família de Acabe. O Senhor fez o que prometeu por meio de seu servo Elias. Então Jeú matou todos os que restavam da família de Acabe em Jezreel, bem como todos os seus aliados influentes e os seus amigos pessoais e os seus sacerdotes, não lhe deixando sobrevivente algum. Depois Jeú partiu para Samaria, em Bet-Equede, dos pastores. Encontrou alguns parentes de Acasias, rei de Judá, e perguntou: quem são vocês? Eles responderam: somos parentes de Acasias e estamos indo visitar a família dos reis e da rainha mãe. Então Jeú ordenou aos seus soldados: peguem-nos vivos. Então os pegaram e os mataram junto ao poço de Bet-Equede. Eram 42 homens, e nenhum deles foi deixado vivo. Saindo dali, Jeú encontrou Jonadab, filho de Recabe, que tinha ido falar com ele. Depois de saudá-lo, Jeú perguntou: você está de acordo com o que estou fazendo? Jonadab respondeu: estou. E disse Jeú: então dê-me a mão. Jonadab estendeu-lhe a mão e Jeú o ajudou a subir do carro. E ele lhe disse: venha comigo e veja o meu zelo pelo Senhor. E o levou em seu carro. Quando Jeú chegou a Samaria, matou todos os que restavam da família de Acabe na cidade. Ele os exterminou conforme a palavra que o Senhor tinha dito a Elias. Jeú reuniu todo o povo e declarou: Acabe não cultuou o Deus Baal o bastante? Eu, Jeú, o cultuarei muito mais. Por isso, convoquem todos os profetas de Baal, todos os seus ministros e todos os seus sacerdotes. Ninguém deverá faltar, pois oferecerei um grande sacrifício a Baal. Quem não vier, morrerá. Mas Jeú estava agindo traiçoeiramente a fim de exterminar os ministros de Baal. Então Jeú ordenou: convoquem uma assembleia em honra a Baal. Foi feita a proclamação e ele enviou mensageiros por todo Israel. Todos os ministros de Baal vieram. Nenhum deles faltou. Eles se reuniram no templo de Baal, que ficou completamente lotado. E Jeú disse ao encarregado das vestes cultuais: traga os mantos para todos os ministros de Baal. E eles os trouxe. Depois Jeú entrou no templo com Jonadab, filho de Recabe, e disse aos ministros de Baal: olhem em volta e certifiquem-se de que nenhum servo do Senhor está aqui com vocês, mas somente ministros de Baal. E eles se aproximaram para oferecer sacrifícios e holocaustos. Jeú havia posto 80 homens do lado de fora, fazendo-lhes esta advertência: se um de vocês deixar escapar um só dos homens que estou entregando a vocês, será a sua vida pela dele. Logo que Jeú terminou de oferecer o holocausto, ordenou aos guardas e oficiais: entrem e matem todos, não deixem ninguém escapar. E eles os mataram ao fio da espada, jogaram os corpos para fora e depois entraram no santuário interno do templo de Baal. Levaram a coluna sagrada para fora do templo de Baal e a queimaram. Assim destruíram a coluna sagrada de Baal e demoliram o seu templo, e até hoje o local tem sido usado como latrina. Assim Jeú eliminou a adoração a Baal em Israel. No entanto, não se afastou dos pecados de Jeroboão, filho de Nebate, pois levou Israel a cometer pecado de adorar os bezerros de ouro em Betel e em Dan. E o Senhor disse a Jeú: como você executou corretamente o que eu aprovo, fazendo com a família de Acabe tudo o que eu queria, seus descendentes ocuparão o trono de Israel até a 4ª geração. Então Jeú não se preocupou em obedecer de todo o coração a lei do Senhor, Deus de Israel, nem se afastou dos pecados de Jeroboão que levara Israel a cometer. Naqueles dias o Senhor começou a reduzir o tamanho de Israel. O rei Hazael conquistou todo o território israelita, a leste do Jordão, incluindo toda a terra de Gileade. Conquistou desde Aroer, junto à garganta do Arnon, até Bazã, passando por Gileade, terra das tribos de Gade, de Ruben e de Manassés. Os demais acontecimentos do reinado de Jeú
todos os seus atos e todas as suas realizações estão escritos nos registros históricos dos reis de Israel. Jeú descansou com os seus antepassados e foi sepultado em Samaria. Seu filho Jeoacás foi o seu sucessor. Reinou Jeú 28 anos sobre Israel em Samaria. 2 Reis, capítulo 11. Quando Atalia, mãe de Acasias, soube que seu filho estava morto, mandou matar toda a família real. Mas Jeoseba, filha do rei Jeorão, e irmã de Acasias, pegou Joás, um dos filhos do rei que ia ser assassinado, e o colocou num quarto, junto com a sua ama, para escondê-lo de Atalia. Assim ele não foi morto. 6 anos ele ficou escondido com ela no templo do Senhor enquanto Atalia governava o país. No 7º ano, o sacerdote Joiada mandou chamar à sua presença, no templo do Senhor, os líderes dos batalhões de 100 dos cários e dos guardas, e fez um acordo com eles no templo do Senhor com juramento. Depois lhes mostrou o filho do rei e lhes ordenou: vocês vão fazer o seguinte: quando entrarem no serviço do sábado, uma companhia ficará de guarda no palácio real, outra na porta de Sur, e a terceira na porta que fica atrás das outras companhias. Elas montarão guarda no templo por turnos. As outras 2 companhias, que normalmente não estão de serviço no sábado, ficarão de guarda no templo para proteger o rei. Posicionem-se ao redor do rei, de armas nas mãos. Matem todos os que se aproximarem de suas fileiras. Acompanhem o rei aonde quer que ele for. Os líderes dos batalhões de 100 fizeram como o sacerdote Joiada havia ordenado. Cada um levou seus soldados, tanto os que estavam entrando em serviço no sábado como os que estavam saindo, ao sacerdote Joiada. Então ele deu aos líderes dos batalhões de 100 as lanças e os escudos que haviam pertencido ao rei Davi, que estavam no templo do Senhor. Os guardas, todos armados, posicionaram-se em volta do rei, junto do altar e em torno do templo, desde os lados sul até o lado norte do templo. Depois Joiada trouxe para fora Joás, o filho do rei. Colocou nele a coroa e lhe entregou uma cópia da aliança. Então o proclamaram rei, ungindo-o, e o povo aplaudia e gritava: Viva o rei! Quando Atalia ouviu o barulho dos guardas e do povo, foi ao templo do Senhor, onde estava o povo, e onde ela viu o rei em pé junto à coluna, conforme o costume. Os oficiais e os tocadores de corneta estavam ao lado do rei, e todo o povo se alegrava ao som das cornetas. Então Atalia rasgou suas vestes e gritou: Traição! Traição! O sacerdote Joiada ordenou aos líderes dos batalhões de 100 que estavam no comando das tropas: levem-na para fora, por entre as fileiras, e matem a espada quem a seguir. Pois o sacerdote dissera: ela não será morta no templo do Senhor. Então eles a prenderam e a levaram ao lugar onde os cavalos entraram no terreno do palácio e lá a mataram. E Joiada fez uma aliança entre o Senhor, o rei e o povo, para que fossem o povo do Senhor. Também fez um acordo entre o rei e o povo. Depois todo o povo foi ao templo de Baal e o derrubou. Despedaçaram os altares, os ídolos, e mataram Matã, sacerdote de Baal, em frente dos altares. A seguir, o sacerdote Joiada colocou guardas no templo do Senhor, levou consigo os líderes dos batalhões de 100 cários, os guardas e todo o povo, e juntos conduziram o rei do templo ao palácio, passando pela porta da guarda. O rei então ocupou seu lugar no trono real, e todo o povo se alegrou, e a cidade acalmou-se depois que Atalia foi morta à espada no palácio. Joás tinha 7 anos de idade quando começou a reinar.